Bom, como adiantado pelo presidente Lula na entrevista de anteontem, o nosso Reinaldo Azevedo, foi anunciado o pacote de ajuda a setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump. Plano Brasil Soberano, né, como foi batizado, prevê um crédito de 30 bilhões de reais, adiamento de impostos federais, ressarcimento de créditos tributários. O governo vai solicitar que até 9 bilhões e meio de reais do pacote sejam excluídos da meta fiscal, um assunto que já foi comentado agora há pouco pelo nosso Carlos Andreasa. Em geral, o pacote foi bem recebido, né, pelo mundo político e pelo mundo empresarial. Quer algumas com notas favoráveis reações? aqui da CNI, da Fiesp. Temos mais algumas? Olha, Abra Frutas, Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas, afirmou que o plano representa um avanço no apoio às empresas, com medidas alinhadas aos pleitos da entidade, porém, diz que o conjunto de ações apresentado ainda não contempla plenamente a cadeia produtiva do setor. Tem também a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, diz que o plano é um primeiro passo para mitigar os danos. A entidade cobra agilidade na implementação desse pacote. Tem a Fiesp também, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, diz que seguirá contribuindo com propostas para ampliar a resiliência do setor produtivo, defende a manutenção do diálogo com o setor privado norte-americano. Juliana Rosa, você faz coro com essas associações, entidades e indivíduos que bem receberam o pacote anunciado pelo governo. Bom dia para você. É sim, Megali, é considerado um pacote importante, positivo, desenhado ali de uma maneira que é considerada pelos empresários, por economistas, um pacote positivo. A questão sempre, como a gente fala aqui, são os detalhes, né? Que o diabo mora nos detalhes. Então, bom dia, antes de mais nada, para você, para a Carlinha, para a Sheila, bom dia aí para os nossos ouvintes. Os detalhes que faltam ser divulgados são detalhes importantes, claro, porque o valor em si, né, primeiro do crédito, os 30 bilhões de crédito, é um valor considerado bom, suficiente para esse primeiro momento. É claro que a grande questão aí, né, dessa discussão toda do tarifaço é o quanto que essas tarifas vão diminuir, se vai ser possível, o quanto que as empresas vão conseguir substituir o mercado americano por outros mercados, enfim. A gente não sabe se vai ser suficiente ao longo do tempo, então tem essa questão aí temporal, né? Então, num primeiro momento é considerado positivo para as empresas poderem respirar um pouco, né, um oxigênio ali, um balão de oxigênio, para as empresas ganharem tempo e conseguirem se organizar minimamente. Também foi bastante elogiado o programa Reintegra, que é um programa que amplia a devolução de impostos para empresas que exportam. Principalmente ampliou, dobrou o número ali relacionado a pequenas empresas que vão ter uma devolução maior de impostos. Foi elogiado também o fato do governo ter postergado o pagamento de um imposto específico de importação, que é muito comum no setor exportador, que é o chamado drawback, que as empresas importam componentes, por exemplo, que vão ser usados para um produto final que vai ser exportado. Então, como esse componente foi importado com o objetivo de exportação, esse produto que foi importado ele não paga imposto, mas a empresa tem que provar que importou essa peça para poder ser utilizada num produto que vai ser exportado. A questão é que, nesse momento, muitas empresas importaram as peças, os componentes, mas não exportaram ainda. Estão com problemas ali, embargados, né? Então, eles teriam que pagar esse imposto. Então, o governo deu um prazo, ampliou o prazo para que as empresas tenham tempo ou de embarcar para os Estados Unidos ou venderem para outro país. E a questão principal ali das garantias também, que as pequenas empresas também comemoram, porque empresa pequena tem muita dificuldade de ter acesso a crédito, porque você vai no banco, você precisa ter garantia, você precisa ter um imóvel, enfim, um veículo, né? E pequena empresa normalmente tem uma dificuldade de apresentar garantias, então o governo está ali vindo por trás, oferecendo um fundo que funciona como uma garantia para que as empresas tenham acesso a crédito. As dúvidas agora que se colocam qual é a taxa de juros
O governo fala aí que vai ser taxas menores do que do mercado, mas o que os empresários estão dizendo é, olha, eu preciso saber qual é a taxa de juros para eu decidir se para mim vai ser melhor tomar o crédito ou, sei lá, demitir, fazer outra coisa, né? Outra coisa que eles estão na dúvida é quais são os critérios para a concessão dos empréstimos. Isso ainda não está claro, ainda vão ter diretrizes que ainda precisam ser publicadas. Então parece assim um esboço em geral positivo, mas esses detalhes, as empresas não sabem assim, eu que sou uma empresa do porte tal, que tem uma dependência X dos Estados Unidos, né? Quanto que eu tenho direito a acesso, qual é o acesso que eu vou ter de valores e qual é a prerrogativa também de não demitir, porque também isso não ficou claro, né? Porque o governo falou algumas empresas que tomarem crédito não vão poder demitir, mas em alguns casos isso vai ser flexibilizado, né? Empresas que têm uma dependência muito grande dos Estados Unidos. Tem vários detalhes ali, por exemplo, esse próprio Reintegra, que o governo diz que vai devolver mais impostos de quem exporta, ele diz que tem uma limitação de 5 bilhões. E aí as empresas estão falando, o que eu faço? Eu corro para tentar exportar, quem correr mais rápido vai ter direito ao dinheiro, se o dinheiro acabar e eu exportar e o dinheiro tiver acabado, eu não vou ter direito a devolução do imposto. E, por fim, essa discussão toda, aí já mais na parte aí dos economistas, né, não do empresariado, que é o fato do governo ter tirado quase 10 bilhões da meta do equilíbrio das contas públicas, da meta fiscal. Por que isso é importante? Porque o ministro Haddad tinha falado que não ia ser necessário, né? Aí ontem a equipe econômica falou que ia ser necessário porque acabou aumentando ali o dinheiro dessa devolução de imposto. O fato é que o governo está sempre em emergências. Claro que em emergências são situações que, como o próprio nome fala, é emergencial, mas que nesse caso mesmo especificamente, diferente da pandemia, se você pensar em menos de 10 bilhões, né, em relação ali às contas públicas, é algo que o governo poderia ter contingenciado, por exemplo, valores como ele fez agora recentemente, liberou. Fica parecendo que o governo, assim, cai uma gota, ele está sempre tirando o dinheiro da meta, então essa meta vai acaba perdendo credibilidade, né? Do INSS agora, dos aposentados, também foi tirado da meta. O governo não tem margem de manobra, né? Diz que tem responsabilidade de equilibrar as contas, mas qualquer coisa que acontece, ele já está ali no fio da navalha, já no limite das metas, ele fica tirando as coisas das metas, então a meta vai ficando meio sem sentido, isso também tira a credibilidade das contas públicas, que é ruim, porque impacta dólar, impacta juros, impacta a expectativa futura, né, de investimentos e tudo mais. Então é isso, um balanço geral positivo, mas ainda muitas dúvidas ainda para saber qual vai ser o impacto real desse pacote na economia, né, na tomada de crédito, aí, na decisão das empresas de tomarem crédito. Muito bem. Ju, bom trabalho para você, até amanhã. Até amanhã.